Já estou botando para gravar aqui, então vou voltar a falar para os que já acabaram de chegar, gente. Boa tarde. Eu sou o Marcos, eu sou coordenador de arrecadação do Senar aqui do Rio de Janeiro. Vocês vão ter uma noção do trabalho que a gente desenvolve a nível nacional. Eu vou daqui a pouquinho passar um vídeo para vocês bem rápido, de 2 minutinhos e pouco, para vocês terem noção de como é que a gente trabalha. A essência nossa de trabalho é a qualificação profissional do produtor, seja ele qualquer produtor, seja micro, pequeno, médio, grande, não importa, qualquer produtor. A função do Senar, quando foi criado em 1993, é qualificar o produtor rural, como o Senai qualifica a indústria, como o Senac o comércio, como o Sebrae, por exemplo, as micro e pequenas empresas. O Senar tem como criação por lei de fazer essa qualificação do produtor rural. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a apresentação. Vamos lá. Gente, outra coisa, já vou combinar com vocês o seguinte: vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem, tá? Eu até tenho preferência, que à medida que a gente vai falando, vocês vão se manifestando e tirando as dúvidas, tá? Uhum. O programa que a gente tem atuado hoje, e que a gente está hoje passando essa informação para vocês, é o Cidadania Rural, tá? Ele já foi criado desde 95, para vocês terem ideia de quanto tempo que já tem. Houveram muitas modificações nesse período todo, mas o foco nosso é justamente colocar o produtor rural ciente de tudo que está mudando em relação à legislação. Tá? Eu coloquei vários símbolos aqui, porque um dos que tem aparecido mais agora com as modificações é o E-Social, a questão da Previdência e a questão do Estado. Bom, o que eu vou tentar passar para vocês hoje, gente, de uma forma não tão minuciosa, mas já dando uma noção. A parte de inscrição do produtor rural junto ao Estado do Rio, que é a inscrição estadual, tá? Colocando as necessidades para ele poder se formalizar junto ao Estado. Os procedimentos para a gente obter o talão de notas, que ainda é permitido até hoje ao produtor rural pessoa física. E, na verdade, o único ente hoje, dentro do Estado do Rio de Janeiro, que ainda é permitido emitir nota de papel, só é o produtor rural pessoa física, ninguém mais. As pessoas confundem, às vezes, assim, não, o MEI pode. Não, o MEI não pode. O MEI é um CNPJ, e ele não é obrigado, na hora da comercialização, o MEI, de emitir nota fiscal para pessoa física, mas se a pessoa jurídica ele é obrigado. E aí tem que ser nota eletrônica. A questão da certificação digital, para o E-Social, ela vai ser importante para o produtor que tem empregado formalizado, e aí, para o enquadramento do agricultor familiar, descaracteriza o agricultor familiar quando ele tem essa formalização, mas para os produtores que têm empregado vai ser necessária a certificação. A questão do DECLAN, a gente tem pego muitos produtores aí com inscrições estaduais impedidas e nem sabem por que, às vezes, estão com a inscrição estadual impedida. Tem a ver aí com a informação do DECLAN. Vai fazer o detalhamento aqui. Eu coloquei, vai ser uma coisa bem rápida, eu acredito que não seja uma realidade de vocês, de venda de produtos para outros estados, tá? Seja qualquer tipo de produto. Mas a gente vai falar bem rapidinho sobre isso. A gente vai falar da formalização do ICS, tá? Você pode repetir? Eu não escutei o que você falou. Tá. Eu estou falando que a gente vai falar da formalização do produtor rural em relação ao INSS. Tá? Tá. Essa questão do agricultor familiar também junto ao social. Tá? Informações sobre procedimentos em relação à comercialização, que muito produtor desconhece ainda a necessidade do recolhimento previdenciário sobre a comercialização, e ela vai ser bem obrigatória, já é obrigatória, na verdade, mas ela vai ser necessário a comprovação desse recolhimento em função dessa mudança dessa lei, que eu falei que foi em 2018 promulgada, para formalização junto à Previdência. O detalhamento de o que está impactando o produtor em relação ao E-Social e os benefícios previdenciários em geral. Bom, eu vou passar o vídeo para vocês, deixa eu compartilhar com vocês o vídeo aqui. É bem rapidinho e a gente já volta para poder continuar aqui. Deixa eu passar o vídeo.
O sistema CNA representa mais de 2 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e Instituto CNA. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2.000 sindicatos rurais nos municípios. Os sindicatos elegem as diretorias das federações e as federações elegem a diretoria da confederação. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural. A diretoria desenvolve ações e projetos para que o homem do campo possa produzir mais, com qualidade e de forma sustentável. E tem o apoio de uma estrutura de técnicos de alto nível, especializados nos diversos temas do agro. Mas o trabalho do sistema vai muito além. Contribui para o crescimento do setor com educação e assistência técnica. Essa é a missão do Senar, que também está presente em todo o país e já atendeu mais de 76 milhões de brasileiros. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial, importante para que o Brasil vença o desafio das mudanças climáticas. O sistema CNA-Senar se complementa com o Instituto CNA, que realiza estudos, pesquisas e projetos para facilitar a vida do produtor. É o caso do Observatório da Criminalidade no Campo e da Plataforma de Qualidade CNA, parceria com a Embrapa e as associações de raças bovinas. O sistema CNA-Senar mantém ainda a Faculdade CNA, que forma profissionais em graduação e pós-graduação para atuar na agricultura e na pecuária. Produzir alimentos de qualidade, gerar emprego e renda. Ao trabalhar pelo agro, o sistema CNA-Senar reafirma seu compromisso com o Brasil. Bom, a atuação nossa é essa. Passamos já para vocês o seguinte. Todo o tipo de treinamento que o Senar desenvolve, técnico, fora a faculdade, todo ele é gratuito. Então, qualquer tipo de participação que o produtor queira, seja nos cursos técnicos, e aqui no estado do Rio, hoje a gente tem 2 polos de educação profissional, que é em Barra Mansa e em Campos. É um curso que é desenvolvido, na verdade, são alguns cursos hoje, o mais novo até que está entrando esse ano é o de fruticultura. Ele é semipresencial, ele é 80% à distância e 20% presencial, e ele é totalmente gratuito para o produtor. Só a faculdade, que, na verdade, hoje ela só está em Brasília, ela está iniciando o processo de desmembramento a nível do país inteiro, e aqui no estado do Rio, justamente nesse polo de Barra Mansa e polo de Campos, a ideia é fazer a faculdade vir aos polos. Mas, gente, uma faculdade que tem uma mensalidade de R$ 180 por mês, eu acho que também quase que para uma faculdade é quase chegando perto a um valor simbólico. Tá? Bom, vamos continuar aqui a apresentação. Deixa eu voltar aqui para cá. Bom, então, o vídeo já fala bem o que a gente tem trabalhado, é um dos últimos programas que a gente começou a partir de 2012, foi realmente a questão da assistência técnica, também gratuita ao produtor rural, nos diversos setores, mas o Senar, como eu havia falado com você, está atuando desde 93. A base das atividades profissionais que a gente desenvolve, todas elas certificadas, né? São todos os cursos certificados, são todas essas aqui: agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria e prestação de serviços. Passando para vocês, gente, o seguinte, eu recomendaria até que vocês pudessem anotar, de entrar no site do Senar, a nível nacional, seria o senar.org.br. Lá a gente tem vários cursos à distância, cursos rápidos, cursos de
treinamento de aperfeiçoamento e várias cartilhas que a gente desenvolve. Essas cartilhas são distribuídas durante as realizações das ações do Senar, estão lá, muitas delas já para fazer download, das mais diversas áreas, tá? Então, eu recomendaria que vocês, depois de ter a oportunidade, vocês pudessem entrar lá no site e tomar assim, conhecimento desse material. Bom, em relação à legislação tributária estadual, o que a gente vai ter? Basicamente, o seguinte. A inscrição estadual é obrigatória para o produtor rural. Ela é gratuita. Tem muitos produtores ainda que acham que existe um custo. O único custo que o produtor tem em relação à inscrição estadual é o talão de notas, tá? Ou, logicamente, quando ele solicita esse tipo de formalização com o contador, por acaso, que ele vai contratar, alguma pessoa que ele contrate para isso, passa a ser um valor cobrado pelo profissional. Mas, hoje, ele faz isso gratuitamente. E, para a concessão do talão de notas, é obrigatória a inscrição, tá? Tem aqui a parte da lei. Oi, Cláudia, você quer falar alguma coisa? E aí, o que acontece? Essa é a legislação que rege a inscrição estadual. Existem diversas pessoas físicas e os setores que podem ser desenvolvidos e têm a necessidade da inscrição estadual, como agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, exploração de atividades zootécnicas, como eu tenho visto nos cursos, no grupo, por exemplo, apicultura ou avicultura caipira, piscicultura, ou até outros pequenos animais. Então, todas essas atividades primárias aqui teriam que ter a necessidade da inscrição estadual. E o beneficiamento. Existe um programa hoje, eu não sei se todos já ouviram falar, que é o Prosperar, que trabalha com a agroindústria artesanal, em que se faz o processamento do produto. Então, por exemplo, trabalho com leite, com laticínio, trabalho com frutas, processamento de frutas, e assim por diante. Cana-de-açúcar, por exemplo, com açúcar mascavo ou carrapadura. Então, nesse caso aqui, existe até esse programa específico, ele é baseado numa lei desde 2003, essa lei foi promulgada em 2003, que é a Lei 4177, que formalizaria essa questão da agroindústria artesanal, e o produtor, nesse caso, se mantém como pessoa física, ele não é formalizado como empresa, ele se mantém como pessoa física. E tem outras atividades de processamento, tá? Essa parte aqui é a questão até da Lei 4177, que ele fala em relação a alguns volumes de comercialização de faturamento bruto anual, são 110 mil FII, e é quantitativo de empregados, mas não vou entrar em detalhes com vocês, caso seja necessário. Bom, como é que a gente inicia o processo? A gente entra nesse site, eu vou ver se dá tempo rápido para a gente dar uma olhadinha no site, entra aqui no cadastro. Eu não sei se alguém já teve oportunidade ou fez a própria inscrição estadual ou teve alguma orientação alguma vez. Eu sempre faço, Marcos, lá para os produtores. Então, você já tem uma experiência, Alessandra, sobre isso. Entendi. Eu estou sempre trocando com o pessoal da Receita lá. O que eu não sei, eu passo para eles. O que eles não sabem, eles passam para mim. A gente faz essa troca. Entendi. Bom, a gente entra especificamente no produtor, você vê que tem várias categorias aqui. A gente vai aqui focar no produtor rural pessoa física, e aí a gente vai buscar o requerimento eletrônico. Tá? Clicando aqui, você entra, eu até coloquei na apresentação de vocês, e é uma outra questão. Quem houver necessidade até de, ou querer ou desejar essa apresentação, gente, eu posso disponibilizar, me manda por e-mail a solicitação, ou se puder ser no próprio WhatsApp, eu disponibilizo essa apresentação para vocês, tá? Sem problema nenhum, e vocês podem acompanhar depois. A gente entra aqui na parte do produtor rural pessoa física e inicia o processo de concessão. Então, existem várias etapas. Eu vou passar as telas rápidas aqui para a gente não perder muito tempo, até para mostrar para vocês depois como é que é o documento lá no site, tá? Vocês iniciam aqui a concessão da inscrição. Aqui também nesse site, gente, da própria Secretaria de Fazenda, vocês podem fazer a atualização de dados cadastrais. Então, por exemplo, o produtor, quando faz uma inscrição, ele precisa definir o CNAE. O CNAE, não sei se todos conhecem, é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, em que você estipula qual atividade que o produtor desenvolve. E ela tem que ser estabelecida na própria inscrição estadual.
Então, por exemplo, às vezes o produtor vai fazer uma atualização, por exemplo, desse KNAI, ele pode entrar aqui e fazer essa atualização. Aqui, no caso, é a concessão inicial, tá? A gente vai determinar produtor rural e inicia. Uma coisa muito importante, né, dentro do processo, é que o produtor anote esse número aqui de protocolo do requerimento, que vai ser justamente esse número posterior, depois que vocês vão entrar num site, depois de 24 horas, e verificar se houve algum tipo de pendência de documentação que foi exposta ou preenchida nesse requerimento eletrônico. Tá? Então, vocês vejam hoje que tudo é feito pela internet. Tá? Então, o que eu até passei em relação ao detalhamento sobre isso é o quê? Eu imagino que algumas associações aqui presentes hoje, como o caso do Silas, podem fazer esse trabalho para o produtor. Como? Se o produtor individualmente não vai fazer, uma pessoa da associação pode ser treinada, a gente pode treinar essa pessoa, e essa pessoa pode passar a fazer esse tipo de inscrição estadual para o produtor e acompanhar todo esse processo. E aí é o que a gente está propondo hoje. Se o produtor tiver e quiser fazer a inscrição estadual sozinho, ele pode fazer entrando no site. Eu coloquei aqui didaticamente, gente, um processo de divisão do requerimento, mas ele vocês vão perceber no site, ele é um requerimento só uma questão didática para os slides, eu fui fracionando ele. Então, você vai botar os dados do requerente aqui, dados pessoais, a gente vai colocar aqui ele é produtor, e aí alguns detalhes já são pré-preenchidos aqui, se ele tem alguma atividade comercial. A unidade produtiva, existem várias opções que vocês vão ver aqui para o produtor, o que é importante é colocar a unidade produtiva e estabelecimento fixo, porque normalmente o produtor trabalha com esse estabelecimento fixo de produção, tá? E aqui existem hoje duas opções. Esse treinamento que a gente está fazendo com a Emater até estão gerando alguns questionamentos que a gente pretende até que a Emater possa nos auxiliar depois em contato com o secretário estadual de Agricultura e que ele faça uma ponte com o secretário de Fazenda, porque, por exemplo, em tipo de propriedade hoje, nós só temos dois tipos, na hora que você estipula o tipo de propriedade, próprio ou arrendamento. E no meio desse processo, a gente tem o comodato, a gente tem parceria, a gente tem vários outros tipos de contrato, não só o arrendamento. E hoje só tem esses dois tipos de possibilidade. E o produtor, por exemplo, que não tem a propriedade própria, ele tem que estabelecer, no caso, arrendamento, apesar de não ter um arrendamento. Tá? Você vai especificar os dados todos aqui da localização da propriedade, eu até coloquei aqui, ó, própria arrendada, e aqui que você iria determinar qual o KNAI. Tá? Vocês clicam aqui rapidamente, estabelecem aqui, por exemplo, com o nome de referência, o que vocês estão buscando, por exemplo, abelhas, bovino, horticultura, vocês colocam o nome aqui para fazer uma pré-localização e vai buscar. Vocês percebam que o próprio sistema já identifica isso. Eu vou mostrar com mais facilidades para vocês. Você encontrando o KNAI, você clica nele aqui, confirma ele aqui em confirmar. E uma coisa muito importante. Produtor rural, gente, em relação ao KNAI, a esse tipo de cadastro, ele só tem duas opções. Ele tem a opção de ter uma atividade principal, e só pode ser uma, e a indicação nossa normalmente, a atividade que ele tem mais lucratividade, mais renda, ou que ele mais comercializa, que ele mais vai utilizar a nota fiscal, ou, de repente, a área de produção que ele ocupa mais dentro da propriedade. Então, por exemplo, eu trabalho com hortifruti granjeiro, então é a área que mais ocupa na propriedade é hortifruti, mas eu trabalho com cabra, por exemplo, eu nem tiro leite de cabra, ou eu trabalho com piscicultura. Mas o que eu mais desenvolvo é a parte de horticultura. Então, estabelecer como atividade principal, gente, a horticultura, e a atividade secundária ficaria, por exemplo, uma piscicultura. Por exemplo, trabalhasse com produção de tilápia, ou qualquer outra atividade. O que é importante é o seguinte, que vocês sempre determinem na inscrição estadual qual é a atividade que vocês desenvolvem, para justamente poder ter a possibilidade de emitir a nota fiscal. Então, por exemplo, se eu não trabalho com horticultura e eu não tenho no KNAI estabelecido na inscrição estadual a horticultura, eu não posso trabalhar com horticultura, não posso comercializar a horticultura, tá? Porque não está lá dentro das atribuições que eu coloquei de atividade, e uma atividade nem principal nem secundária de horticultura.
tá? Então, aqui, ó, você estabelece a principal e determina aqui, por exemplo, eu coloquei como exemplo aqui a bovinocultura de corte. Quando você precisa determinar uma outra, ou outro KNAI, você vai buscar novamente, vai clicar em buscar, vai lá fazer todo o processo de novo e já vai lançá-las como secundário, tá? Volto a falar, gente, a gente vai dar só uma noção geral para vocês, o detalhe disso a gente pode passar normalmente depois, passo a passo, como é que seria feito, tá? Quem se interessar e tiver essa demanda de fazer a inscrição estadual, a gente programa uma nova reunião e passa o detalhamento passo a passo. Bom, então aqui nesse caso, especificamente, eu estabeleci a bovinocultura de corte, de leite e horticultura, tá? A gente avança, existe a necessidade de qualificação, essa qualificação aqui é necessária, gente, por quê? Porque eu preciso estabelecer se esse produtor aqui, ele é produtor rural, se ele é um produtor rural incapaz ou relativamente incapaz, se é um produtor, por exemplo, são as determinações que o Estado solicita, se ele é residente no exterior, ou se é um espólio. O que mais a gente tem hoje é ou produtor ou espólio. E o espólio, ele sempre tem um representante legal. É a pessoa que ficou responsável, por exemplo, pelo espólio. E quando você está fazendo uma inscrição estadual, em que a propriedade entrou em espólio e a família determinou que aquele membro dos herdeiros ali vai administrar isso enquanto houver o espólio, essa inscrição estadual, gente, tem que ser feita em nome dele. Tá? Então, aqui você estipula o espólio, vai estipular aqui que se trata de um espólio, vai ter que lançar aqui, por exemplo, a data do óbito do produtor, tá? E aqui são os dados já de referendados, que você já está trazendo dados anteriores que a gente já preencheu. Então, é o telefone de contato desse representante legal e o e-mail dele. Tá? Você vai gravar. Existe aqui o detalhamento para vocês de quem é esse produtor rural pessoa física, e qual é aquele enquadramento que eu passei para vocês lá na resolução, número 720. Aqui a especificação da referência da lei 10.406 para estabelecer quem é incapaz ou parcialmente ou relativamente incapaz. A questão do produtor domiciliado no exterior, que não é muito comum. E aqui, no caso, ó, patrimônio deixado pelo produtor falecido, que serão partilhados em inventário para os herdeiros ou degatários. Bom, fica aqui a estipulação do representante, que é o representante legal. Faz aqui o detalhamento e grava. Isso aqui é uma exigência que, se o produtor tiver, que não é muito comum, principalmente para o agricultor familiar, a gente não teria aí esse contador presente, prestando esse serviço para o produtor. Então, nesse caso, a Secretaria de Fazenda ela não exige, mas ela dá a possibilidade, se por acaso o produtor tiver um contador, de lançar os dados do contador. Vocês vão ver que aqui, ó, dentro dos dados do contador, você clica em novo e estabelece aqui os dados desse contador. Não tendo, não há problema nenhum, você passa direto e não faz o preenchimento. Tá? E existe uma informação complementar que seria a finalização já praticamente da inscrição estadual, que é o seguinte, é justamente o que eu tinha falado com vocês da agroindústria artesanal, baseado na Lei 4177, de 2003, tá? Para o produtor entrar e preencher essa informação complementar, ele tem que ter estabelecido formalmente estar participando desse programa. Quem fornece esse tipo de formalização é a Emater, através da Secretaria de Agricultura e a Emater. Tá? Existem outros parâmetros, eu não vou entrar em detalhes de vocês, mas uma coisa que é importante vocês já saibam, qualquer produtor rural hoje, ele pode estabelecer para o seu adquirente, por exemplo, uma empresa, pessoa física para a empresa, aqui dentro do estado do Rio, um crédito tributário de 7%, existe uma necessidade, uma formalização do produtor rural pessoa física para isso, junto à Secretaria de Fazenda, mas ele pode ofertar isso à empresa. São poucos produtores que sabem disso. E aí, se ele tiver, por acaso, exercendo especificamente essa atividade agroindústria artesanal, ele entraria aqui. Bom, vocês percebam que a informação
A gente pegou os dados do contribuinte, qualificação, o contabilista e essa informação complementar. Bom, se o produtor não participa, não há problema. Não em relação à participação e não de ter alvará de funcionamento. Tá? Se ele participa, ele vai ter essa estrutura e vai ter esse alvará. Tá? Você finaliza. Gente, isso é inscrição estadual. Só. São esses dados que são fornecidos para a Secretaria de Fazenda para preenchimento do requerimento para fazer a inscrição estadual. Tá? Clicando aqui e mantendo todos esses dados, bastaria isso. Então, rapidamente, vamos lá no site da própria Secretaria de Fazenda. Vocês estão visualizando aí? Estamos sim, Marcos. Está ok, Marcos. Beleza. Então, aqui ó, seria o site de cadastro. A gente viria aqui embaixo, ó, identificaria aqui produtor rural pessoa física. Ele vai abrir o requerimento, esse site para o requerimento eletrônico. Aqui, ó, você vai acessar aqui o requerimento eletrônico. Como eu falei com vocês, ó, concessão de inscrição ou atualização cadastral. Você vai especificar produtor rural e vai iniciar a elaboração da inscrição. A primeira informação, como eu falei com vocês, que é muito importante, o próprio site já informa, ó, anote o número de requerimento eletrônico, que é o requerimento que vai acompanhar agora até o final, até a conclusão. Tá? Então, é importante que E ele vai estar aqui, ó, o nome do requerimento. E aí, gente, vocês vão preenchendo. Como eu falei com vocês que eu fiz uma coisa didática, mas, ó, basicamente está aqui, ó, os dados do produtor, a questão se ele é produtor ou não, e aqui você vai estipular o local e dados do produtor, CPF, nome, data de nascimento. Aqui é a unidade produtiva, como eu falei com vocês, na verdade, a Secretaria de Fazenda traz um cadastro geral, inclusive para as empresas que têm posto de serviço, depósito, almoxarifado. Basicamente, o produtor vai ser o quê? Unidade produtiva e estabelecimento fixo. E que eu queria deixar claro para vocês, ó, a gente só tem própria ou arrendada como tipo de propriedade. Isso aqui é uma questão que a gente realmente vai requerer a Secretaria de Fazenda que altere isso aqui para a gente ter outros enquadramentos. Tá? Marcos, desculpa, eu ia até interromper antes, eu poderia interromper só um pouquinho agora? Pois não. Boa tarde, eu sou o Chiquinho Magalhães, sou da AgroSuisse e da CEPOD Rio de Janeiro. Pois não. Marcos, em relação a esse tipo de propriedade, que só tem essas duas opções, eu penso, onde eu trabalho muito, nos pequenos apicultores, que todos nós sabemos que ele não usa apenas a terra dele, são terras de vizinhos, terras de amigos, de parentes, e de boca, né? São pedacinhos de terra emprestada para a montagem do apiário. No caso, como ficaria a situação nesses casos? Bom, o que acontece? Como esse produtor, ele provavelmente, durante o ano, a nossa recomendação, inclusive, olha, isso aí já foi uma dúvida em outros locais, o produtor, por exemplo, que trabalha com apicultura, ele não tem um estabelecimento fixo, ele vai atrás das floradas, entendeu? Para justamente levar essas caixas de abelha e aí sim seguindo o processo de florada e obter o néctar com essas abelhas. A gente sempre estabelece o seguinte... Não, Marcos. Desculpa, Marcos, eu estou falando em apiários fixos. Fixos. Não é apicultura migratória, não. São pequenos produtores com apiários fixos no entorno da sua fazenda. Tá? Então, Chiquinho, no caso, ela vai ser... Se a propriedade é própria, ele vai colocar como própria. Tá? Se ele, por acaso, trabalha, de repente, num local em que não seja da propriedade dele, e ele faça, por exemplo, um contrato de parceria com o produtor, mas que naquele local ofereça essas condições para ele colocar as caixas de abelha, vai ser arrendado. Entendeu? Agora, se ele tem a propriedade da terra, é própria. Está entendido? Bom, mais ou menos, ainda fiquei meio na dúvida. Pois não, qual a dúvida seria? Ele tem a propriedade dele própria, onde ele tem o apiário dele fixo. Tá? Só que o pasto apícola dele não suporta 20 colmeias, então ele tem apenas 15.
Então, ele vai arrumar uma outra propriedade de um amigo, a mais ou menos 8, 10 quilômetros da propriedade dele, e instalar um outro apiário com umas 10 colmeias, vamos dizer, né? No caso, obrigatoriamente, ele teria que fazer um contrato de arrendamento ou de parceria. E como é que vai justificar isso se ele também tem a propriedade própria? Então, me tira uma dúvida. Tudo bem, ele fez esse acordo com o vizinho e levou as caixas de abelha para lá. Quando ele coleta esse mel, ele traz de volta para a propriedade dele para extrair o mel das colmeias, não é isso? Perfeito, para a casa de mel que está lá toda bonitinha, legalizada na propriedade dele. Certo. Então, você concorda comigo que todo esse processo vai ser feito na propriedade dele, todo esse volume vai ser agregado tanto de onde as colmeias estão na propriedade vizinha quanto a da dele, e esse processo, quando sair para comercialização, sai todo junto da propriedade própria dele, não é isso? É isso. Então, a minha dúvida é justamente se houver uma fiscalização, se ele diz que produz 1 tonelada de mel na propriedade dele, né, e só tem 10 colmeias, isso fica caracterizado que não é produção própria, né? Mas ele tem os outros apiários onde ele leva para a propriedade dele. A minha dúvida é se a fiscalização pegar na quantitativo, né, da nota fiscal que ele está emitindo, se isso pode ser um problema. Isso, para mim, sempre foi uma dúvida. Chiquinho, o que acontece? Inicialmente aqui, o que se pretende é que o produtor tenha uma inscrição estadual para justamente ter o talão de notas e poder comercializar essa produção. Aqui, em nenhum momento, a Secretaria de Fazenda ela avalia o volume possível desse produtor de produção. Não é isso. Então, independente, por exemplo, dele parte da produção ser um local fixo e parte não ser, o que se quer é que o produtor tenha a formalidade da inscrição e do talão ou da nota eletrônica para a comercialização. A justificativa do local, por exemplo, como o vizinho dele, parte do seguinte: ele vai levar essas colmeias para lá. Talvez não seja indicativo de fazer um contrato de parceria, porque ele não cede nenhuma parte dessa produção ao vizinho, cede? Ou não? Não. Pois é, ele só usa o local disponível para ele colocar as caixas de abelha e aí sim depois extrair esse mel. Então, não figuraria ali, ele poderia até, que seria o mais fácil, seria um contrato até de comodato para justificar a presença dele com as caixas de mel naquele local, porque o comodato não incidiria nenhum tipo de ônus para o apicultor e teria a concordância dentro desse contrato com o proprietário da terra de que não haverá ônus. Ele vai colocar no local ali essas caixas de abelha. Agora, aqui, Chiquinho, o que importa é a formalização do produtor. Não vai se avaliar aqui no momento essa situação. O que se avaliaria depois seria o seguinte: quando o produtor fizer o declan, é que aí sim ele vai avaliar a questão da apuração que ele teve de notas fiscais durante o ano de comercialização. Então, aqui para ele, a casa de mel é fixa e a parte de produção é fixa. Então, como ele tem uma propriedade, tem a documentação, porque o que acontece? Vocês vão perceber depois que o produtor apresentará para a inspetoria documentos comprobatórios do uso da terra. E ele tem um comprovante fixo que ele é proprietário. E é isso que ele vai apresentar, inclusive com detalhamento aqui do local. Essa propriedade aqui própria seria justamente onde está a casa de mel dele e parte da produção. Entendeu? Perfeito, Marco, bem esclarecedor. Agradeço e peço desculpa ao grupo. Nada, de forma nenhuma. Eu espero que vocês façam isso, entendeu? Não quero que fiquem dúvidas em relação a isso. Bom, então, estabeleceu o próprio arrendada, lembrando sempre, gente, que esses dados aqui são os dados da propriedade, tá? E que serão esses dados que irão para o talão de notas. Então, por exemplo, aqui, quando a gente coloca município, bairro, tal, a localização vai ser estipulada lá. Inclusive, eu acabei... Deixa eu ver onde que eu não localizei para vocês aqui, passei rapidamente. Título do estabelecimento e identificação perante ao público. O que é isso? É o nome da propriedade. Se ela tem formalizado isso numa escritura com o nome da propriedade, a recomendação que a gente coloque.
Agora, quando ela não tem essa formalidade, uma posse, por exemplo, mas ele tem a outorga dessa posse, e essa propriedade é conhecida pela região ali, pelas pessoas, como Sítio Esperança, é o Sítio Esperança que vai ser colocado aqui. Tá? Tomem esse cuidado, porque o que interessa é isso. Ou é o que já é formalmente estabelecido pela Escritura, quando não existe essa formalidade, é a classificação e identificação que o público conhece essa propriedade. Está compreendido isso? Uhum. Então, tá bom. Bom, então, seguindo aqui, a gente estipula, então, esses dados, e aqui vem o KNAI. Por exemplo, rapidamente aqui, ó, como eu dei o exemplo para vocês, vamos falar de horticultura. A horticultura, quando a gente coloca e busca, em relação à horticultura, só tem um KNAI hoje, que é a horticultura exceto morango. Tá? E ele seria, eu recomendaria, inclusive, produtores que trabalham com hortifruti, gente, que trabalhem mais com essa nomenclatura aqui, porque ela é mais geral. Às vezes o produtor não tem uma produção específica, ele só trabalha com pimentão, só trabalha com abobrinha, ele varia muito a produção de horticultura. Quando é essa questão, colocar isso. Ó. Então, olha, confirma. E vocês vão perceber aqui, ó, que depois de eu confirmar, peraí, deixa eu voltar lá, que eu não acabei não confirmando. Horticultura. Ele não está confirmando porque eu não preenchi os outros dados. Ele está reclamando que tem que preencher todos. Tudo, eu sei. Eu estou tentando andar rápido para vocês visualizarem, porque provavelmente ele não vai deixar. Entendeu? Deixa eu tirar uma duvidazinha nesse KNAI que você entrou aí agora. Não, pode falar. Eu vou, enquanto isso, eu vou preenchendo aqui e vou, de repente, a gente vai passando. Pode falar. Tá. Então, o KNAI, por exemplo, eu tenho um produtor de banana, mas ele também faz banana seca, banana passa. Uhum. Eu posso colocar ele só como produtor de banana no principal? Bom, Alessandra, se ele vai trabalhar com a comercialização também dessa banana processada, ele deve incluir no KNAI dele essa possibilidade. Entendeu? Ele não deveria... E se não tiver no KNAI? Ele não poderia utilizar essa nota fiscal para comercializar esse produto, porque não foi estipulado para ele que ele tem essa prerrogativa de comercializar esse produto específico. Entendeu? Tem que ter no KNAI isso, não pode deixar de ter no KNAI. Entendi. Deixa eu ver se agora... Mesmo que não esteja no primeiro, segundo e terceiro, mas tem que existir no KNAI, é isso? Isso. Tem que existir. Entendi. Tem que ter lá na atividade dele que ele desenvolve esse tipo de produção. É a mesma coisa assim, o pessoal acha, não, eu pego, às vezes, a produção de algum produtor conhecido e comercializo, mas ele não tem essa produção. Então, ele não teria, por exemplo, se houvesse um ato de fiscalização da barreira sanitária, por algum motivo, identificasse esse produto, quando eles fossem pesquisar a inscrição estadual dele, não constaria esse tipo de situação. Então, como é que o senhor está comercializando se o senhor não tem aí, dentro do KNAI, das atribuições que o senhor desenvolve, essa questão? E aí ele vai ficar enrolado com isso. Ele não pode, ele tem que ter o KNAI com relação a isso. Entendi. Estou confirmando aqui, ó, agora entrou o KNAI, ó. E aqui, gente, vocês estabelecem se ele vai ser secundário ou primária. Como eu estou colocando a primeira, logicamente, a gente estipula como primeira a principal. E eu adiciono. Tá? Você avança. Tem alguma coisa que faltou aqui, ó. Tudo que fica sem preencher, gente, depois eles vão fazer uma crítica que está faltando. Ó. Sempre está faltando alguma coisa, ó. CEP. Qualquer coisa que falte aqui preencher, ele não deixa avançar. Ó. Ele sempre vai dar uma crítica. Eu estou tentando andar rápido, mas aí ele vai... Ó, agora ele vai permitir. Ó, vocês percebem que vem a qualificação. Aqui você estipula se ele é produtor, se ele é incapaz, se é espólio. Ele, no caso, não é espólio. Eu gravo, eu avanço, eu não tenho aqui registro de contador, eu finalizo, ele não participa dessa programação aqui da 4177, eu finalizo. Pronto. Se eu chegar aqui
eu vou finalizar a inscrição dele. Então, vocês percebam que é uma coisa razoavelmente simples. Simples, talvez, também para mim, né, gente? Porque eu já tenho conhecimento. Mas não é muito complicado. Vocês vejam que talvez o mais importante ali seja estabelecer o KNAI, que é uma questão que vocês têm que chegar no consenso com o produtor em relação a isso. Tá? Fecha aqui a inscrição. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Está tranquilo até agora? Se alguém quiser se manifestar. Bom, feito o requerimento, enviado, vocês vão ter que apresentar, após isso, à inspetoria, os seguintes documentos. Cópia de documento de identidade e CPF, quer dizer, é a cópia e o original, vocês apresentam no momento, um comprovante de residência, e o mais importante é isso aqui, gente, ó, comprovante da propriedade de imóvel, onde o requerente exercerá a sua atividade, de instrumento que autorize sua ocupação, ou qualquer outro meio que comprove a posse ou o direito de utilização do imóvel. Eu incluí para vocês aqui, ou contrato de parceria, comodato, ou um arrendamento. Então, vocês incluiriam essa situação. Isso tem que ser apresentado. Bom, se o produtor tiver inserido naquele... Caso, hein, Marcos? Pois não. Marcos, deixa eu fazer só uma pergunta aí. Esse comprovante de propriedade aí, no caso, eu trabalho muito com assentamento. Eles têm um CCU, serveria, né? Sim, sim, com certeza. E vocês notem, gente, que normalmente que vocês têm conhecimento normalmente da inspetoria, é que ela pede aquela declaração da Emater. Ela não está aqui. Ela não é obrigatória. Só que se instituiu isso em muitas inspetorias que necessariamente o produtor teria que apresentar também a declaração de produtor rural da Emater. Mas ela não está dentro dos documentos. As pessoas, às vezes, confundem esse atestado aqui, ó, atestado emitido pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior, caso exerça atividade de agroindústria artesanal. Aí sim, aí você apresenta. Mas não é Emater em relação ao atestado de produtor rural. Mas quem que dá esse atestado? É a Emater? Esse aqui de baixo, da agroindústria artesanal? Isso. Esse O artesanal. Seria a Secretaria de Agricultura, como fala, mas é a Emater que cede isso aqui. Quem vai emitir esse atestado é a própria Emater. Mas, porque normalmente... é a 4177, gente. Não é atestado de produtor rural, é atestado que ele participa da agroindústria artesanal. Porque, normalmente, quando eu faço inscrição, eu exijo o documento da Emater, porque é a Emater que comprova se ele é ou não produtor. Tem muitas inspetorias que pedem isso de qualquer maneira, mas volto a falar, dentro dos documentos solicitados pela inspetoria, não estaria aqui especificado o atestado de produtor da Emater. Tá? Normalmente, aqui para a gente, a inspetoria pede só xerox de identidade, CPF, uma xerox da terra, né, do produtor, e eu mando tudo por e-mail. Isso, mas hoje tem sido por e-mail. Por causa da pandemia, gente, aconteceu isso, tá? Realmente aconteceu essa questão de... foram disponibilizados alguns e-mails regionais das inspetorias. O produtor faz o requerimento eletrônico, escaneia esses documentos e manda por e-mail, e hoje em dia tem sido até hoje, em função até do agravamento agora da pandemia, algumas inspetorias estão abrindo, outras não, e eles estão aceitando a documentação ainda pela internet. Tá? Isso. Uhum. Bom, verificação do cadastro pode ser feito por esse site, ou seja, aqui você verifica a regularidade da inscrição estadual do produtor. Você entra nesse site, coloca o CPF do produtor, ou se você já tiver inscrição estadual, isso aqui, gente, só verifica depois que foi formalizado já a inscrição, tá? Você só tem acesso depois que realmente a inscrição já foi estabelecida. Coloca os caracteres, vocês vejam bem que vem com o arquivo aqui está o CPF do produtor, a inscrição estadual e se ele está habilitado ou não, tá? O caso seria esse documento aqui, ó. Peraí. Ó, seria esse comprovante aqui, ó. Tá vendo? Que vai estar os dados produtores, que são estadual, e aqui... Opa, peguei pedido, desculpa. Peraí, gente. Não é esse, não. É esse aqui, ó. Em que o produtor apresenta, ó, a inscrição habilitada. Tá?
Então, isso é até importante que o produtor sempre verifique isso, se a inscrição dele está habilitada ou não. Seria através desse site. Deixa eu voltar para a apresentação. Gente, se estiver muito rápido, vocês me avisem também, mas o que eu falei, eu estou seguindo mais a questão do horário que a gente tem para passar as informações. Bom, eu sei que já é 5 horas, mas eu queria te fazer mais uma perguntinha. Faz, Alessandra, sem problema. Está aproveitando. Quando ela está impedida, eu sei que deve ser um processo bem mais demorado para explicar. É um pouco difícil de torná-la habilitada novamente, né? Não, Alessandra, o que acontece? Muitas das vezes, e a maioria das vezes, é a função de o produtor não ter apresentado o DECLAN por 2 anos consecutivos. Tá? Uma outra questão que pode desabilitar a inscrição estadual, além disso, é quando o produtor tem algum débito junto à Secretaria de Fazenda e ele, por exemplo, não consegue até fazer um novo talão por causa disso. O que é mais comum? Multa de trânsito do Estado ou IPVA. Seja IPVA de qualquer coisa, de moto, de carro. Isso também impede, às vezes, o produtor de fazer uma renovação de talão de nota. Talão de nota. Exatamente. Tá? Bom, então, as mais importantes aqui seriam impedidas e canceladas, tá? E o que eu falei, principalmente em relação à não entrega do DECLAN. Tá? A impedida é como eu estava mostrando para vocês aqui aquela hora. Deixa eu botar ela aqui. Ó, vocês vão perceber aqui, estão os dados todos aqui, ó, e ela está impedida. E ele, nessa situação, gente, ele não poderia emitir a nota fiscal. Tá? Seria impedido dele emitir a nota fiscal. Vamos lá. Bom, seguindo aqui a apresentação, hoje, as possibilidades de emissão de nota fiscal para o produtor. O talão, a nota eletrônica, e existia, gente, até o começo do ano passado, a possibilidade do produtor, e muito produtor fez isso aqui, principalmente, que eu me lembre, por causa do PNAE, a emissão de nota eletrônica. Por quê? Que tinham prefeituras, até errado, a gente não consertei aqui, está a eletrônica. Existia a nota eletrônica avulsa, que não foi criada com essa intenção. A nota eletrônica avulsa foi criada com outra intenção de fazer transferência de animal de uma propriedade a outra, transferência, às vezes, de produto da propriedade, por exemplo, o Ceasa, para outra propriedade, mas o produtor estava utilizando ela para comercializar. Bom, o que aconteceu? Em 5/2/2020, ela foi impedido o seu uso. Vocês vão perceber aqui, ó, que através desse decreto foi a seguinte alteração. Ó, estabeleceu a fim de excluir a hipótese de emissão de nota fiscal avulsa eletrônica, desde que foi específico, por produtor rural pessoa física. Tá? Então, a partir desse momento aqui, que foi a data de 5 de fevereiro de 2020, foi impedido. Bom, 2 dias depois, houve ainda uma resolução, e a resolução fala o seguinte, altera aqui esse artigo, e ela fala, enquanto não obrigado à emissão exclusiva do documento fiscal eletrônico, previsto no CAPT, ou seja, enquanto o produtor não foi obrigado a emitir a nota eletrônica, o produtor rural não inscrito no CNPJ, ou seja, quer dizer, pessoa física, poderá optar a cada operação, gente, se liguem muito a essa situação aqui, a cada operação. Isso significa o seguinte, a cada venda que ele vai executar, pela utilização da nota eletrônica, nota fiscal eletrônica ou da nota fiscal de produtor rural modelo 4. Eu coloquei incluir isso aqui, gente, pelo seguinte, muitos produtores têm uma informação errônea de que, não, eu tenho nota eletrônica, eu não posso mais usar o talão. Quem disse isso? Se a inspetoria disse isso, gente, aqui, nessa resolução aqui, isso já está descaracterizado. Então, o produtor está falando a cada operação justamente para quê? Para dizer o seguinte, um supermercado em Pati de Alferes me compra a produção e aceita a nota de talão. Eu, em contrapartida, sou produtor também em Pati e vendo para um supermercado ali na Baixada Fluminense, numa cidade como Nova Iguaçu, por exemplo, mas ele me pede a nota eletrônica. Eu posso usar as duas notas? Posso. Eu posso usar as duas notas.
Deixa eu ver, que eu acho que tem uma perguntinha no bate-papo aqui. Peraí. Deixa eu interromper para ver aqui, Marco. Vou ter que sair. Ah, tá, não tem problema não, tranquilo. Então, o que acontece? Muito produtor acha isso, ou teve a informação errônea sobre essa situação, de que o produtor não poderia usar as notas, tanto eletrônica quanto a nota de talão. Então, está resolvido isso. Só, gente, que há 3 anos seguidos, já desde 2019, 2020 e esse ano, eu venho fazendo a mesma pergunta sobre isso, especificamente à Secretaria de Fazenda. E foi aqui, ó, que eu fiz, ó, vejam bem. Fui eu mesmo que fiz essa solicitação à Secretaria de Fazenda e coloquei, ó. Caso o produtor rural, pessoa física, passe a emitir nota fiscal eletrônica, ele poderá ainda emitir nota fiscal de talão modelo 4? E ele fala aqui, sim. Aí fala exatamente o que está na resolução, de acordo com o dispositivo do artigo 1º do anexo 2, da parte 2 e tal, da resolução aqui, ó, 720, enquanto não obrigado à emissão exclusiva de documento fiscal eletrônico, ele pode tanto usar a nota fiscal eletrônica quanto o modelo 4, nota fiscal de papel. Bom, certificação digital. Certificação digital, o produtor que resolve, necessita ter a nota eletrônica, ele precisa ter certificado digital para emitir a nota. Tá? Bom, o que acontece, gente? Hoje existem 2 modelos, o modelo A1 e o modelo A3. A nota que o produtor tem que providenciar é o e-CPF. Tá? Essa aqui, ela só tem validade de 1 ano, esse certificado, e não é muito interessante, digamos, ele é mais interessante para, por exemplo, uma associação que vai fazer a emissão de nota fiscal para o produtor, para vários produtores. Ela é mais interessante para a associação, tá? Mas ela é mais cara e só tem validade de 1 ano. E ela é instalada direto no computador. A que vocês devem, talvez, conhecer mais, que é um cartão ou token, que é parecido com pendrive, que é a A3, ela tem validade de 1 a 3 anos, ela é mais barata, mas ela é mais interessante quando é individual, quando o produtor vai emitir a própria nota. Seria mais interessante, tá? Agora, outro problema hoje, como acabou a nota eletrônica avulsa, hoje o produtor, para emitir a nota eletrônica, ele precisa contratar uma empresa que forneça um programa de emissão de nota fiscal. É outro custo que o produtor vai passar a ter, tá? Gente, preenchimento de nota fiscal é outro problema que o produtor normalmente tem. Eu até fiz um resuminho para alguns produtores falando o seguinte, quais são o que o produtor tem que se atentar na hora do preenchimento da nota. Primeiro, validade do talão e a data de emissão. Sempre muito atento a isso, para não emitir notas em que o talão já venceu. Isso não poderia ser feito. Outra questão importante, não colocar rasuras, não ter rasuras no preenchimento, tá? E outra questão, o destinatário da mercadoria tem que ser muito importante que esteja toda a especificação, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, tá? Isso lá na frente na Previdência vai ser importante. Destacar a unidade, caixa, saca, quilo, se ele vende através da unidade caixa, de uma saca, de 1 quilo, é um problema, por exemplo, o KNAI, quando vocês vendem para o KNAI, o PNAE exige que vocês, por exemplo, folhosa tem que ter quilo, alface tem que ter o quilo da alface, da rúcula, do agrião, é uma coisa complicada, às vezes, para vocês estabelecerem isso. O quantitativo, o valor unitário e o valor total. Tá? Bom, em relação ao DECLAN, eu não vou detalhar aqui, realmente a gente vai perder muito tempo se eu detalhar para vocês, eu queria só dar noção do seguinte, ele é obrigatório, todo produtor tem que fazer todo ano, independente dele ter produção ou ele ter comercializado ou não. Não é diferente do imposto de renda. O imposto de renda é o quê? Tem alguns parâmetros, o produtor pode ser obrigado ou não a declarar. No DECLAN, gente, todo ano, eu posso não ter movimento nenhum de comercialização, eu tenho que fazer necessariamente o DECLAN todo ano, tá? A numeração aqui, normalmente, ela gira em torno... Pois não. Pois não. Só um minutinho, sobre o DECLAN. Esse ano, eu entrei no site aqui da Fazenda, eu não estou vendo data de final de declaração do DECLAN
Vou mostrar para Vocês você têm agora, isso? Joana. Vou mostrar agora. Olha só. Então. A numeração, então, ela circula por esses números aqui, mas eu já vi algumas últimas declarações, últimas inscrições estaduais sem essa numeração específica, entre 70 mil e 89.9999. São algumas alterações que eles têm feito, tá? E o produtor rural pessoa física que desenvolve qualquer tipo de atividade produtiva, agrícola, pecuária, extrativa vegetal, em zona rural urbana, ou pesqueira, ou criação de animais, e a pesqueira, vamos conversar. O pescador artesanal, infelizmente, não faz nota fiscal. Eu tive contato com as colônias de pescadores, e é uma coisa que, infelizmente, os pescadores não têm costume de utilizar nota fiscal. Tá? Então, qualquer atividade, vocês são obrigados a emitir o DECLAN. Tá? Todo comercializou, precisa. Outra coisa importante, existe possibilidade de multa se você não declarar o DECLAN anualmente. Nunca vi produtor receber multa. Tive até um caso há pouco tempo que parece que é uma multa, mas eu estou desconfiado que não é em relação ao DECLAN. A pessoa, até da Emater me passou isso, a gente está tentando pesquisar qual é esse tipo de multa que apareceu. O produtor tem muitos anos que não declara, para vocês terem ideia, ele tem uma inscrição estadual e desde 2014 ele não tem feito DECLAN, mas a inspetoria ainda não me especificou que multa é essa. Tá? Mas existe... Opa, desculpa. Existe... Marcos. Pois não. Boa tarde. Eu sou agricultor aqui de Paraty. Pois não, César. Eu tive muito problema referente ao DECLAN. Sim. Dois problemas eu tenho. Até 2016, eu também era professor e pagava o MEI. Sim. De 2016 até hoje, estou sendo só agricultor, mas continuo pagando o MEI. Eu queria saber como é que eu faço para cancelar meu MEI e ficar aí registrado só como agricultor. Agora, referente ao DECLAN, esse ano eu tive que refazer minhas notas, que já estava vencendo, e fui pedir minha nota, refazer. E estava atrasado meus DECLANs, e paguei até multa. Até eu coloquei a Adriana aqui, deve estar participando desse curso, que é muito interessante. Obrigado pela tua atenção, pelo agricultor. E meus DECLANs, eu não sei a época que paga ele, qual ITR, né, que é em setembro. O DECLAN a gente não sabe. A época que se paga se é uma vez por ano só, ou é todo mês que emite o valor da nota, eu declaro um DECLAN, ou é só uma vez por ano que eu pago esse DECLAN. Tá. Então, deixa eu te passar as seguintes informações, essas que aí servem para todos. Primeira coisa, o DECLAN é feito anualmente, tá? O DECLAN não é utilizado para pagar nenhum tipo de imposto, ele é uma declaração, é um movimento que você apura da atividade de comercialização que o produtor teve no ano anterior. Então, é parecido com o ITR, apesar do ITR ser uma questão federal, tá? E o DECLAN ser estadual. O DECLAN ele é feito anualmente e com sempre a referência do ano anterior. O ITR é a mesma coisa, é feito sempre com o que aconteceu no ano anterior, tá? Apesar de ser em setembro. Eu vou colocar já para vocês aqui, ó, foi uma questão também que a Bernadette perguntou. Bernadette não, foi a Joana, desculpa. Aqui, ó, gente, o período desse ano, da declaração ano exercício 2020, que a gente está declarando esse ano, vai ser o prazo de uma declaração normal, vai ser 17 de maio de 2021. Normalmente é maio. Normalmente. Isso não é uma coisa muito certa. Não é como, por exemplo, o ITR, que é sempre em setembro, não é como o imposto de renda, que era em função da pandemia, está mudando, até abril. Aqui, esse ano, será até dia 17, a declaração normal, e a declaração que, por acaso, haja a emissão da normal e tenha sido feita uma retificação, vai ser até de 24 de maio. Então, já fique já estabelecido para vocês. Só, gente, tem uma palavrinha aqui que se repete, tá? Até. Se você, hoje, puxar o programa do DECLAN e quiser fazer o DECLAN hoje, acabando essa palestra, vocês podem fazer o DECLAN. O programa já está liberado. Lembrando que é um programa que é
semelhante, por exemplo, ao tipo de programa que é o ITR ou o imposto de renda, ele é offline, que a gente chama, você não precisa estar ligado à internet, tá? E, posteriormente, quando você vai transmitir, é que você precisa até entrar na internet. Está compreendido isso? Eu não sei, acho que a Joana quer falar alguma coisa, Joana? Não. Tá. Então, Mas eu quero. então tá bom. Não, Marco. Eu só queria saber, eu sei que é em maio, mas eu não tinha pego essa data ainda. Eu sabia que era até a primeira quinzena, tá? Mas não sabia que com a pandemia se iam estender mais. Não, por enquanto não. Tanto que a portaria está aqui, ó, a referência da portaria aqui, ó, 91 de 2021, estabeleceu essas datas, tá? Gente, outra coisa. O DECLAN, ele pode ser feito pós, como é o caso de imposto de renda também. Se você, por exemplo, perdeu o prazo, no dia seguinte aqui, digamos, que seria o último dia de referência, seria 24 de maio, você pode fazer o DECLAN, sem problema. Ah, entendi. Entendeu? Só que já tem a referência aqui da possibilidade de multa, tá? Mas, normalmente, o que eu falo, eu até hoje não vi um recibo de multa específica referente à não entrega de DECLAN. Às vezes o produtor apresenta isso, ou fala que tem até uma multa, mas são multas de outras questões, não do DECLAN. Eu até peço a vocês, se vocês tiverem uma multa formalizada pela Secretaria de Fazenda, vocês me enviem isso, pode tirar uma foto, porque eu nunca vi essa multa. Que às vezes o produtor acha que ele tem multa de outras questões, por exemplo, como eu falei, multa de trânsito ou IPVA devendo, e acha que essa multa é referente ao DECLAN. E às vezes não é. Tá? Bom, esse site aqui seria o site que vocês entrariam para vocês puxarem um programa. O programa gerador é esse aqui, ó. Como eu falei com vocês, que é offline. Vocês fariam aqui a recepção desse programa e ele começa aqui. Tá? Eu questionaria vocês o seguinte: vocês preferem, gente, que eu concentre em ter um pouco mais com calma o DECLAN e a gente deixa a parte previdenciária para uma outra reunião, porque eu já estou aqui vendo aqui o controle na hora, já são 5h18, ou vocês preferem que eu passe rapidamente e tente entrar pelo menos um pouco nessa parte do E-Social, que é uma parte nova que vocês não sabem, não estão sabendo? O que vocês preferem? Eu preferia que você fizesse uma outra reunião. Tá. E o resto do pessoal, quem pode se manifestar, gente, por favor? Ô, Marcos, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Ô, Marcos, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Então, de repente faz numa próxima... Pera aí, pessoal. Deixa eu desligar, que deu uma contração aí. De repente faz numa próxima reunião, até porque precisa desse detalhamento paciente, né, da gente para entender mesmo, na prática, como funciona. Então, acho que, a não ser que você quer esprainar, eu mesmo tinha alguma dúvida pertinente à emissão de nota, pessoa física, vinculada à pessoa jurídica, que é a organização cooperativa ou associação, que eu precisava muito tirar essa dúvida hoje, mas talvez não dê tempo também. Mas essa é a minha opinião, não significa que deverá ser. Vamos ver os demais aí. Sim. Não, gente, então tranquilo, vocês que sabem, porque assim, eu tinha falado, falei muito isso no grupo, eu até peço desculpas a vocês, mas eu insisti muito assim, que eu ia, pelas 2 horas que a gente tinha, é muito assunto para pouco tempo. Para pouco tempo. Entendeu? Eu não podia propor a vocês ficar a tarde toda, senão também vocês não vão me aguentar. Mas é um assunto muito longo, são assuntos muito longos, em que eu acho assim, que quanto mais propriedade a gente puder dar para eles, melhor. Entendeu? Então, eu posso aqui ir mais devagar agora, falar mais do DECLAN, mesmo que a gente termine esse horário. Eu proponho até depois, eu não sei se não estou vendo o Marconi, eu acho que o Marconi não pôde participar. Não estou vendo ele aqui na relação do pessoal que está participando. Aí eu vou pedir, depois eu faço um contato com o Marconi e falo com ele: Marconi, vamos ter que marcar uma outra reunião para a gente passar o detalhamento melhor. Tá? Então, gente, o que acontece? Puxado o programa, como é que a gente trabalha com DECLAN? Primeiro, a informação que vocês têm que passar é do contribuinte.
ele vai abrir essa tela, voltando a informar, gente, esse programa é todo offline, tá? Ele trabalha ele sem internet. Ele abre essa tela para informação, vocês vão clicar aqui em incluir, imediatamente vocês já entram aqui em pessoa física, que é importante, para já estabelecer que é pessoa física. Vocês vão lançar, lembrando, esse produtor rural já fez inscrição estadual, então ele está fazendo o DECLAN referente a um ano anterior. Estamos falando, por exemplo, do ano de 2020. Lança a inscrição estadual, o CPF, o nome do produtor, se ele tiver um e-mail, lança aqui, não é obrigatório, telefone de contato e o município dele. Bom, posteriormente, vocês vão aqui e vão confirmar. Próximo passo, representante legal. Vocês têm que estabelecer esse representante legal, por quê? A gente não tinha aquela opção de espólio. Se existe o espólio, eu preciso ter a questão da referência do produtor, tá? E preciso da referência de quem é o representante legal. Ah, mas eu não sou espólio. Independente disso, o programa pede que você mesmo, como produtor fazendo o DECLAN, estabeleça você também como representante legal. Então, eu vou como representante legal, vou incluir, o que eu vou lançar aqui? O nome, o telefone de contato, e vou incluir. E outra questão que eu tenho falado muito para o pessoal, até para produtores, as pessoas acham que o DECLAN é uma coisa complicada de preencher, gente, não é. É só, por exemplo, de cadastro é isso. O que vai acontecer? Posteriormente, vocês vão agora para declaração, certo? Aqui em declaração, vocês vão clicar em incluir. A primeira coisa que vai solicitar é inscrição estadual. Como você já cadastrou o produtor, quando você lança aqui, ele já preenche automaticamente. Aparece. Ou, se você não preencher aqui, você pode buscar o produtor aqui. Clica em buscar, ele abre essa tela, você clica aqui e seleciona o produtor. Logo em seguida, ele vai pedir o quê? O ano base. A gente está fazendo do ano passado, que é declarado esse ano. Inscrição estadual, o ano, o produtor, vou confirmar. Como eu estabeleci o representante legal, eu preciso estabelecer também aqui no cadastro, para a identificação, o representante legal. Vou clicar aqui, onde está a setinha, vou buscar o produtor, vou selecionar e dar OK. O representante legal vem para cá. Vocês estão vendo que é a mesma pessoa, porque aqui não é um espólio, é o mesmo produtor. E vamos avançar. Ele tem aqui os dados de referência de quando que o DECLAN foi estabelecido e tal, os questionários que têm que ser preenchidos. Vocês vão avançar, não tem nada para preencher aqui. Primeiro item a ser preenchido, esse ou esse. Basicamente, 99% dos produtores vão ser preenchidos. Qual o item? Esse. Efetuou no ano base, operações com mercadoria, prestação de serviços alcançados pela incidência do ICMS. Tá? No caso aqui, significa o quê? O produtor rural comercializou no ano anterior com notas fiscais. Tá? Ela pode ter a incidência de ICMS? Gente, pode, mas existem a maioria das categorias de comercialização dos produtores aqui do estado do Rio são isentos de ICMS. Tá? Eu depois até passo a normativa para vocês, onde vocês vão ver item por item, categoria por categoria de atividade, quais que são isentos. Tá? Ou vocês preencheriam esse item aqui. Esse caso, o produtor comercializou, está admitindo que não comercializou com nota, ou não foi acobertada com documento fiscal, ou foi denunciado espontaneamente, ou ainda, que é o mais comum, foi mediante ação fiscal. Um produtor rural comercializou frango e foi parado esse caminhão de frango numa determinada barreira fiscal. Tinha nota fiscal no caminhão? Não. Foi apurado mediante ação fiscal a apuração de um imposto a ser recolhido. Tá? Então, para a maioria dos produtores, a gente vai utilizar esse item aqui. Vamos avançar.
Esse quadro é o quadro de lançamento das despesas e das receitas. Marcos, Não, pode Marcos, só um minutinho. E aquele que não comercializou nada, não usou o talão dele no ano passado, tem que declarar, mas aí é no primeiro item também? Não, fica o primeiro item, tá? Apesar disso, e aqui fica tudo zerado. Ele não lança nada aqui, João, entendeu? Porque como só existem as duas opções e você não foi ação fiscal, você coloca aqui, tá? Então, veja bem que eu li para vocês aqui, ó. Caso essa opção não seja indicada, o contribuinte estará declarando que não houve movimentação. Se você até não teve movimento nenhum de nada, aí você pode até desmarcar e colocar ela em branco, tá? Se você efetuou uma única nota fiscal, tem que marcar aqui. Se você não fez realmente nenhuma atividade, você deixa em branco. Todas as duas. E vai deixar também aqui em branco. Isso é, no caso, um produtor rural que não teve movimento naquele ano fiscal, um ano base. Compreendeu? Ok. Compreendi. Aqui, o que não é muito comum, gente, é o seguinte, produtor não lança esse tipo de situação que é as entradas, ou seja, o que ele teve de despesas de produção. Pode ser adubo, pode ser arame, pode ser fertilizante, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que o produtor utiliza aqui que auxiliou ele na hora da produção. Pode ser comprado no estado do Rio, e lembrando o seguinte, vocês têm que ter as notas comprobatórias disso. Não é como, novamente, mal comparar com o imposto de renda. Quando você declara, por exemplo, no imposto de renda que você teve despesa médica, você tem que ter o recibo do médico. A mesma coisa aqui. Se você está lançando que você teve despesas aqui de insumos para a produção, você tem que guardar essas notas fiscais. Pode ser compradas no estado, pode ser compradas em outros estados. Por exemplo, o produtor, dentro da associação, conseguiu comprar ureia ou comprar um adubo, uma carreta de adubo com a intermediação de uma associação, mas foi direcionada para cada produtor. É de outro estado. Ou, por exemplo, o exterior. Olha, às vezes tem um produtor rural que conseguiu que uma pessoa fornecesse um sêmen de bovino para fazer inseminação artificial, e é um sêmen importado, seria o exterior. Então, vocês vão lançar aqui. Bom, e no caso das saídas, será o que o produtor efetivamente comercializou com nota fiscal. Ou seja, dentro do próprio estado, com outros estados ou com o exterior. Tá? Lança os dois. Vai avançar. Ele fala do questionário aqui, ó. O questionário quadrícula marca tão somente a quadrícula correspondente à apresentação de movimentos e tal, e o contribuinte pessoa física que não efetuou nenhuma saída de mercadoria ou prestação de serviço de incidência, ó, sem movimento, deve deixar o quê? As quadrículas em branco, tá, Joana? Como você me perguntou, tá vendo? Ele identifica aqui que você não marcaria nada. Bom, aqui são uns detalhes aqui. Esse item, depois que você avança daqui, gente, a primeira tela que aparece é essa. Essa tela só deve ser preenchida quando o produtor rural, o quê? Ele tenha marcado aquelas operações e prestações não escrituradas, ou seja, ou apuradas em ação fiscal. Você não preencheu aquele item, isso vai estar aqui, ó, vocês percebem que ele está em preto, por quê? Porque ele não está preenchível, ele não está habilitado para ser preenchido. Então, você não vai preencher isso, vai passar direto para esse item aqui. Tá? Feito isso, acabou o declaração. A única coisa que vocês vão fazer é pegar a declaração, vão validar ela, porque ele tem que ser validado, ou seja, você está validando as informações que você colocou, tá? Mas, assim, você não vai preencher mais nada. Posteriormente, vocês vão em transmissão. Essa transmissão, gente, aqui ainda não é a transmissão à internet, tá? Vocês vão, na verdade, gerar o arquivo, ou seja, é aquele arquivo que vai ser transmitido. Vocês vão entrar aqui, ó, em transmissão, gerar arquivo. Ele, logicamente, que você selecionou. Então, vou dar uma setinha aqui, ó, que você selecionou
esse produtor. Ele vai aparecer essa informação aqui, você vai buscar aqui, porque você, na verdade, vai salvar no computador esse arquivo, que é a declaração. Vocês vão ter uma pasta específica já para salvar. Minha recomendação, nesse momento, aqui embaixo, quem entende um pouquinho de computador, gente, quem não entende, pede ajuda quem entende. Você vai colocar o nome do produtor. A indicação minha, por exemplo, aqui, ó, foi a Maria Lúcia Cunha, da Costa. A gente colocaria aqui o nome dela, Declan 2020, ou Declan 2021, como vocês preferirem. Talvez seja melhor 2021, e vai salvar esse arquivo. Feito isso, você aí sim vai ter que entrar na internet para transmitir. Como? Teve já a validação, você vai agora enviar. Vai entrar nesse site. É aquele mesmo site onde vocês puxaram o programa e vocês vão ver que vocês vão aqui, ó, transmitir a declaração. Vocês vão entrar em escolher o arquivo, ele vai aparecer essa tela, você vai buscar isso que você acabou de salvar, tá? Localiza o produtor lá com o arquivo, ele vem para cá e você transmite. Acabou o Declan, gente? Acabou o Declan. Entendeu? Isso aí não precisaria mais preenchimento nenhum. Pergunto a vocês, dúvidas, gente, que vocês teriam sobre isso? Passa para mim, por favor, enquanto eu saio daqui da apresentação para abrir o programa, para vocês visualizarem. Eu acabei nem abrindo o programa aqui do Declan, mas em 2 minutos eu abro aqui, que ele já está salvo aqui. Alguém ficou com... Marco, Pois não. Sim. Eu tenho dúvida aí. No caso da comercialização feita pelo agricultor, exemplo, por meio da cooperativa, que até no nosso caso aqui, que é uma discussão que a gente acho que até teve junto, e nós aqui, não sei como as outras demais pessoas estão fazendo nesse sentido. Nós aqui estamos fazendo assim, até então, o agricultor emitia uma nota dele para a cooperativa. Certo. E aí a gente entrou numa discussão com um contador, com um advogado, para ver se nós estávamos fazendo certo. E aí há N informações nesse sentido, porque aí o agricultor emite uma nota de venda para a cooperativa se ele é a cooperativa, se ele é um cooperado, se ele é a pessoa jurídica. Sim. Então, aí o que eu passei a fazer? Eu passei a emitir notas fiscais, a DANF, de entrada no nome do agricultor como ato cooperado, que até o CFOP 1159, mercadoria proveniente do cooperativo. Aí a própria cooperativa emite a nota fiscal de entrada desse agricultor, registrando aquela entrada. Não sei se é correto, mas estamos fazendo assim agora. Aí a pergunta, e eu acredito que você vai confirmar isso, eu deverei, agora falando como cooperativa, entregar essas notas para cada agricultor e cada agricultor também fazer o declan dessas notas, né? Que vendi 10 mil via cooperativa, mesmo que não foi no meu talão, mas está aqui a nota fiscal. Me confirma essa informação, e se alguém aí, ou você mesmo, tiver ciência desse ato que nós estamos praticando, se ele está sendo correto, você me aborda nesse tema, que é um assunto que vem nos preocupando também. Ciros, olha só, o que vocês estão fazendo é exatamente o que tem que ser feito. Apesar do produtor ser um cooperado, a cooperativa absorve essa produção deles e, posteriormente, comercializa, certo? O produtor faz o ato comercial com a cooperativa, apesar de ser um cooperado, por quê? Porque quem paga o produtor é a cooperativa. Vocês estão falando de hortifruti, poderia ser leite, como a gente tem aqui no estado, poderia ser grãos, como tem no Centro-Oeste, no Paraná, em qualquer outro local do país. Então, o produtor tem que formalizar a emissão da sua nota. Vocês, obrigatoriamente, por ser um CNPJ, apesar de ser cooperativa, tem que fazer essa nota de entrada, e o produtor vai apurar todo esse período durante o ano de emissões de notas a cada mês
para fazer o declano no ano seguinte. Independente assim, o produtor fornece para vocês 2 notas por mês, digamos, uma nota no começo do mês ou uma nota no final. Não haveria nem necessidade, como a produção dele é corriqueira, ele está sempre passando essa produção e vocês estão comercializando depois a produção de todos, ele poderia emitir uma única nota por mês. Ele vai apurar o que forneceu, vai dar um tanto valor e ele vai emitir essa nota. E ele, individualmente, vai fazer o seu declan, estabelecendo todos esses dados de comercialização, tanto as despesas, as entradas, quanto as saídas de comercialização, tá? As pessoas às vezes confundem, e, por exemplo, um problema que a gente tem aqui no estado do Rio, que as cooperativas de leite, que sempre foram as mais comuns aqui no estado, o produtor até hoje não tem esse costume de emitir nota fiscal para a cooperativa. Só a cooperativa que faz nota de entrada. Então, a recomendação é essa. Você falou perfeitamente o processo como deve ser. Independente se ele é um cooperado para usufruir, por exemplo, dos serviços que a cooperativa pode oferecer. Como? Ela está negociando esse produto dele de todos os outros, conseguindo um preço melhor, conseguindo, por exemplo, participar de chamadas públicas, por exemplo, do PNAE ou do PAA. A cooperativa, por exemplo, pode fazer uma intermediação de compra de insumos em nome de todos, e aí conseguir um preço melhor. Isso é a questão da essência da lei do cooperativismo, de cooperar. Agora, independente disso, houve uma ação comercial entre o cooperado e a cooperativa, porque você recebe um produto e paga por ele, e depois vai comercializar posteriormente. Só seria diferente, Silas, assim, se a cooperativa fizesse uma intermediação com a prefeitura e a prefeitura pagasse o produtor. Aí é diferente. A ação comercial é entre o produtor e a prefeitura, mas não é o caso de vocês. Por quê? Porque a comercialização posterior, depois que o produtor forneceu para vocês, é diretamente com a cooperativa, com a prefeitura. Entendeu? Marcos. Pois não. Muito esclarecedor o que você falou. E eu fui um dos que tentei orientar o Silas nesse sentido da emissão da nota do agricultor para a cooperativa. E aí fica a dúvida sobre o ato cooperativo, quer dizer, não é uma transação comercial normal quando o cooperado entrega à cooperativa. Então, a nossa dúvida era exatamente essa. É nota de venda? É uma nota de transporte? Como é que é essa nota? Porque, em relação ao ato cooperativo, não incide imposto. Sim. Né? Então, quando ele emite uma nota de venda, não tem algum efeito de tributação? Não tem nenhum problema? Não, teria o efeito do Fundo Rural, do recolhimento federal sobre a comercialização. É a obrigação da cooperativa, por ser uma empresa adquirindo de um produtor rural pessoa física, que ela retenha desse produtor a parte do Fundo Rural, tá? Que hoje a alíquota é de 1,5%, que a gente, infelizmente, só hoje a gente não vai ter condição de entrar pela questão do horário que a gente estabeleceu, mas que a gente pretende, na próxima reunião, falar exatamente sobre isso. Por que se desculpa, como é que Marmude. Eu falo? Marmude. Ou Marra. Marra também serve. Tá bom, Marmude. O que acontece, Marmude? O E-Social, inclusive, que é uma questão também para a próxima reunião, ele vai exigir da cooperativa, por exemplo, que, quando ela adquire desse produtor e paga ele, ela informe no E-Social, a partir do mês, da competência do mês de maio, a partir do mês de maio, se tudo se confirmar, em que as instituições sem fins lucrativos que se enquadram a cooperativa, ela passará a informar o CPF do produtor que ela adquiriu. Então, ela terá que reter dele hoje a referência do antigo Fundo Rural, que é de 1,5%. Outros tributos não incidiriam, apenas o Fundo Rural. Mas é um ato comercial, por quê?
porque você recebe a produção e paga por essa produção. Ela pode não parecer enquadrado como um ato comercial, mas o é, porque senão não existiria o pagamento. O produtor repassa para a cooperativa e a cooperativa paga esse produtor essa produção. Não é isso que a cooperativa tem feito? Sim. Então, é uma nota de venda normal. Não tem... Independente disso. Tá? Muito não obrigado. É porque ela é uma cooperativa. Sim, eu compreendo essa questão de não ter fins lucrativos. Só que isso, por exemplo, no final do ano, é apurado, como muitas cooperativas fazem, um ganho de capital, ele vai ser distribuído entre os produtores cooperados ou numa reunião de conselho com os produtores, se toma a decisão, por exemplo, não, mas a cooperativa tem hoje um respaldo de uma apuração positiva dentro do seu balanço de R$70 mil, mas a cooperativa precisa de uma estrutura de armazenamento para ser adquirida. O conselho resolve usar esse recurso para comprar esse tipo de produto. Pronto. Sim. Não, a gente não vai ter a distribuição da cota capital esse ano em relação ao cooperado. Tá? Mas a dúvida era em relação à incidência. Eu sabia que não incide tributo, né? Sim. Essa questão do fundo rural, sim, né? Mas outros tributos, não. Não, então, eu ficava em dúvida se era nota de venda normal ou se tinha outra categoria, outra forma de você emitir essa nota. Não, Mahmoud, é nota de venda normal. Com certeza. Tá bom. Legal. Ah? Gente, então, eu estou tentando abrir, não sei o que houve com o meu Declan aqui, meu programinha não está querendo abrir, não sei por quê. Eu vou fazer outra coisa, eu vou pelo menos entrar com vocês aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu entrar lá no... Ó. Seria aqui que vocês transmitiriam, como eu mostrei a vocês. O programa já foi todo salvo, tá? A declaração está pronta e eu quero transmitir. Vocês estão vendo que eu estou entrando na internet. Eu vou entrar, como eu falei com vocês aqui embaixo, vou escolher o arquivo. Eu até coloquei na minha área de trabalho aqui. Deixa eu só chegar para cá, porque a imagem está aqui, está me atrapalhando um pouquinho. Deixa eu chegar para cá. Ó, a minha própria... E computador. Não trava, não. Computador. Resolveu travar. É porque o arquivo dele está lá na área de trabalho. Eu criei uma pasta na área de trabalho justamente para deixar isso. Bom, ver se ele abre aqui agora. Deixa eu localizar o arquivo. Onde está a pasta? Eu fiz uma pastinha e botei aqui, decor. Está aqui, por exemplo, a Maria Lúcia. Eu vou especificar aqui a Maria Lúcia e vou salvar o arquivo. É só ele entrar aqui. E computador. Espera aí, computador. Deixa eu tentar. Quando a gente está fazendo presencialmente, não tem essas coisas, né? Quando a gente está online, acontece esse tipo de coisa. Ó, vocês vão notar aqui, ó, que o arquivo ele vai vir para cá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vem para cá, Maria Lúcia, e eu transmito. Pronto. Está concluído o Declan. Entendeu? Eu vou voltar para a apresentação para dar uma noção só para vocês, além do que a gente está falando aqui, o que eu iria falar também. Vou mostrar só para vocês rapidamente aqui. Ó. Depois da transmissão, a gente recebe esse relatório, tá? Esse relatório tem todos os dados de transmissão, o ano base, o protocolo. Por exemplo,
Aqui fala se, por acaso, o produtor foi enquadrado no último ano base como simples nacional. Ele não é simples, porque ele não é produtor rural, ele é produtor rural pessoa física, então ele coloca como não. Tem aqui se ele, por acaso, deu baixa, se é uma retificadora ou não. Tem inscrição estadual, razão social. Se ele tiver e-mail, especifica aqui que é produtor rural pessoa física. E aqui, gente, a gente apura exatamente o que eu mostrei para vocês. Esse produtor, por exemplo, ele teve 72 mil de entrada, ou seja, de despesas, teve de receita 198.906,60, e ele teve apurado, dentro do exercício, um lucro de 126.906,60. E você salva esse arquivo aqui, e é o comprovante que você entregou anualmente no seu DECLAN. Tá? Isso aqui é só a parte de comercialização, eu coloquei especificamente aqui bovino, mas podia ser qualquer tipo de produto. Isso aqui, quando comercializa com outro estado, existe a necessidade dentro desse site de você entrar aqui no DARJ, tá? Eu depois até mostro com calma para vocês. O DARJ aqui, ó, vai sendo emitido, e eu fiz, gente, um tutorial para vocês. Item por item, como é que você seleciona, qual a seleção que você faz, qual a data que você coloca, o que você deve preencher, tá? Fica tudo certinho aqui, tá? Uma coisa que eu não queria deixar de passar para vocês, esse programinha também é um programa agora novo, que necessita de certificação digital, onde o produtor pode consultar pendências, tá? Ele precisa desse programa para as pendências, tá? Qualquer tipo de alteração aqui, por exemplo, está devendo IPVA, está devendo multa de trânsito, está devendo DECLAN, você consegue verificar aqui. Mas, lembrando a vocês, o produtor só tem acesso a esse sistema se tiver certificação digital. Se ele não tiver certificação digital, ele não acessa. Tá? Você entra com os dados aqui, entra com a inscrição estadual com o CPF, você já identificou e você consulta. Aí aparecem todas as pendências aqui. Tá? E a última coisa que eu acho que a gente pode falar aqui ainda hoje é sobre imposto de renda. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Tá? Muito produtor, às vezes, acha que, por algum motivo, ele seria obrigado a declarar imposto de renda. Bom, gente, vamos lá. Se o produtor não tiver apurado uma receita bruta acima desse valor, 142.798,50, se ele não tiver posse, propriedade de bens acima de R$300 mil, se ele não tiver, por exemplo, um rendimento tributável, quer dizer o seguinte, ele é produtor, mas ele, por exemplo, trabalha na prefeitura, e ele tem um salário na prefeitura, digamos, e esse salário dele anualmente não ultrapasse desse valor aqui, e ainda, se ele não tiver algum rendimento isento não tributável, incluindo aqui vários tributos acima de R$40 mil, ele não é obrigado a declarar imposto de renda. A maioria dos agricultores familiares, gente, se enquadra nisso, mas normalmente existe muita dúvida. Eu quis colocar aqui a questão do imposto de renda para ficar muito claro para vocês o que é e o que não é obrigatório, e, nesse caso, diferentemente, como eu falei com vocês, do DECLAN, ele não é obrigado a fazer o imposto de renda. Tá? DECLAN não. DECLAN, sem movimento, ele tem que preencher todo ano. Tá? Aqui, a partir da próxima reunião que a gente pode programar, a gente vai começar a falar de fundo rural. Tá? De todas as situações de quem recolhe o fundo rural, das especificações de quem é o agricultor familiar, que para a Previdência chama segurado especial, de quem que é o contribuinte individual produtor rural, que é pessoa física que tem empregado, qual o cadastro que ele tem, e assim por diante. Gente, a matrícula C, e aí são várias questões aqui que a gente vai passar para vocês com calma, inclusive, que é muita dúvida de produtor, de como é que ele emite essa guia ainda, que chama Guia de Previdência Social GPS, hoje lá no site, por exemplo, da Receita Federal. Fiz também um tutorial para vocês sobre isso. Mas, infelizmente, pela questão da hora, a gente não vai poder avançar daqui, senão não vai dar tempo. Tá? Estou aberto agora para dúvidas. Alguém que, de repente, passou aí todo esse assunto que a gente passou agora, queria que vocês se manifestassem, se ficou alguma dúvida realmente sobre esses assuntos. Quem pode me falar alguma coisa? Eu só queria que você... Oi, Letícia, pode falar. Por
pudesse ver a possibilidade de mandar essa última partezinha da receita peraí, do imposto de renda, Mando sim. que eu não consegui copiar, foi Não, mais rápido. não. Essa apresentação até aqui eu mando para todo mundo. Tá, Joana, e outra coisa. Tá, hein? desculpe, Joana, só um minutinho. Então, fala, Alessandra, pode falar. É que a próxima reunião, se existisse a possibilidade de você me avisar, porque eu fui avisada muito em cima da hora e eu quase não consegui participar. Não, fica tranquilo que eu aviso sim. Fala, Tá, queria agradecer, tá? Obrigada. Nada, Alessandra, estamos à disposição. Pode falar, Joana. Tá, Marcos. A live foi super didática, tá? Foi ótima, foi bem esclarecedora. Desculpe a Tá? correria. Você está de parabéns. Você está de parabéns, tá? Obrigado. E obrigada, tá? Silas, foi ótimo você estar aí junto com a gente. Quero agradecer a presença do Silas também, tá? Valeu, obrigada, Tamar. Nada, Joana, estou à disposição. Assim, eu peço realmente desculpa a vocês, gente, mas eu cheguei a achar que a gente pudesse até avançar um pouco mais, mas é o que eu falei. Eu não gosto de deixar, primeira coisa, questionamento para trás. Eu prefiro que todo mundo questione, todo mundo pergunte, e eu não gosto realmente de deixar dúvidas para trás. Mas, gente, a gente vai ter que trabalhar muitas reuniões. Isso eu já tinha passado isso para o grupo. É um assunto extremamente pertinente ao produtor. Quando vocês entrarem, quando a gente entrar no e-social, existe muita mudança que vai afetar o produtor. Existe um cadastro novo que foi estabelecido, que se substitui o antigo cadastro da Previdência, que é obrigatório, gente, desde 15 de janeiro de 2019, e tem muito produtor rural no estado que nem sabe desse cadastro ainda, tá? Que ele vai ser obrigatório necessário realmente a partir da competência do mês que vem, tá? Eu não sei se todos já ouviram falar que é o CAIPF, que é o Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física. Ele é razoavelmente simples de ser feito, mas é necessário. E a gente tem muito produtor que não sabe disso ainda. Eu não sei, por exemplo, Joana, vamos pegar o teu exemplo. Você já ouviu falar dele? Já ouvi já, tá? Mas eu não me aprofundei, tá? Mas já ouvi falar. Fala, César. Muito obrigado pela tua atenção aí para os agricultores. Foi muito explicativo a tua referente ao DECRAN. Me abriu muitas portas aqui, clareou muito minha cabeça. Acredito que a Adriana, que esteja participando também, ela é uma contadora que está dando um suporte aqui para a nossa associação e pegou mais informações. Eu queria agradecer muito a você isso daí. E sobre o imposto de rendas, a gente está muito aqui, muito cru ainda. A tua explicação está sendo muito ótima. Vamos conversar com o pessoal e cada palestra tua ser um tema só. Isso. Porque, como você falou, o DECRAN ainda ficou algumas pendências, algumas pouquinhas ainda, algumas informaçõezinhas. Mas agradeço muito a tua explicação. Na verdade, César, eu acho assim, até para uma próxima reunião, até como você está falando em relação o ideal seria até que a gente fizesse um declaro, entendeu? Vocês trouxessem, por exemplo, pode ser o seu, se você não fez ainda, ou pode ser de qualquer outro agricultor, para a gente fazer na prática aqui acompanhando. Eu vou entrar no programa, vou preencher tela por tela, vou passar previamente os dados para vocês que eu preciso para preenchimento, tá? E a gente faz um declaro. E a gente vai esclarecendo as dúvidas que possam vir aparecendo. A Adriana, como você falou, César, eu fiz até uma reunião já com ela. A gente não focou essa parte do Estado, mas mais a parte federal. A gente já conversou sobre esse cadastro novo, que é o CAIPF, mas vão ser necessários, como eu tinha até falado com ela, novas reuniões, porque o assunto é muito longo, são muitos detalhes e a gente vai passando aos poucos. Entendeu? Mas eu que agradeço a oportunidade que vocês nos ofereceram para a gente passar essas informações. Gente, vocês podem se manifestar. Quem gostaria de falar mais alguma coisa? Ô, Marcos. Pois não. Quero agradecer pela sua explanação e explicação. Eu sou presidente da cooperativa de produtores rurais de Guapimirim.
Foi muito importante, acho que foi essa mesma Adriana, porque eu estou no grupo da agricultura, eu acho que eu não estou no mesmo grupo de vocês. Aí, se for um grupo que eu possa entrar e obter as informações, vou deixar meu telefone aí vocês me colocam lá, porque nesse momento de muita informação, né, a gente se faz necessário passar isso para as associações, instituições, cooperativas, né? Porque às vezes fica restrito à agricultura, né? Ou à Emater, e o produtor às vezes não tem tempo de ir lá, né? E o produtor também não tem essa paciência de estar nos órgãos ou ter essa atualização de informação junto à tecnologia, né? Que é um desafio para o produtor, são várias gerações de produtores rurais hoje, nesse momento, né? Hoje a gente pega o produtor de 90 anos, 80 anos e um jovem produtor de 25 anos. Então, assim, o que eu puder estar inserido para pegar mais informações, né, eu agradeço, porque a gente precisa passar isso e atualizar esse cadastro de produtor rural para todo mundo ficar legal, e acredito que isso também está sendo feito para as políticas lá na frente de crédito rural, né, como aposentadoria aí, né, e tal, para se ter direito. Não, com certeza, César, Diego. O que acontece, Diego? Essa parte até da Previdência, é o que eu falo, é a mais sensível para o produtor. Quantos aqui não vão falar de casos inúmeros de produtores que vocês conhecem ou produtoras que não conseguiram se aposentar porque não tem documentação comprobatória da atividade rural? E a gente vai justamente em outras reuniões trabalhar esse assunto. Uma pessoa até que teve essa experiência, até que está no grupo, que é o Silas. Eu tive a oportunidade em 2019. 19 não, foi ainda 2020. Foi em fevereiro de 2020 ainda. Eu estive lá na associação, estive lá em Pati. A gente fez uma palestra lá para os agricultores. Eu tenho feito isso desde 2018, mas a pandemia, gente, cortou muito, infelizmente, essa possibilidade de fazer esse tipo de encontro. Está aguardando que a pandemia realmente melhore, se acalme, e a gente possa novamente poder fazer esse tipo de palestra. Na verdade, para mim vai ficar mais fácil. Eu, até o final do mês agora, eu já vacino pela segunda dose, e aí eu estou liberado. Eu vou poder viajar para qualquer lugar, entendeu? Não vou ter nenhum problema. Logicamente que eu vou continuar tendo meus cuidados, porque eu posso ser um portador, e não posso passar para ninguém. Mas eu não vou ser mais afetado pela Covid, então, quer dizer, ou se for, vai ser muito leve, aí eu já vou poder me sentir mais à vontade para viajar e poder visitar qualquer município, gente. Eu atendo qualquer demanda de qualquer município do estado. Eu vou desde o sul até o noroeste do estado sem problema nenhum. É só a gente fazer esse agendamento e a gente trabalhar com uma reunião com os produtores, tá? E a gente esclareceu muito essa questão, eu foco muito essa questão da parte previdenciária, o produtor entender isso, tá? Eu vou até aproveitar rapidamente aqui, deixa eu colocar aqui na apresentação só o seguinte, deixa eu botá-lo no final aqui. Marcos, alô, oi, pode Marcos. falar. Então, você colocou aí que poderia vir aos municípios, né, depois da vacinação. Eu até devo tomar a minha agora, a primeira dose, semana que vem. Seria possível, de repente, agendar contigo, após a sua segunda dose, um encontro aqui, não com os produtores totais, né? A gente não tem condições ainda de fazer isso nessa reunião, mas pelo o município de Japeri. Tem condição, sim. Você desculpe que a sua conexão ficou muito ruim, eu não consegui te ouvir direito. Eu estou andando, eu estou com e a internet aqui varia, ela sai muito, entendeu? Uhum. Não, Zé Maurício, não tem problema nenhum, não. A gente pode agendar assim, entendeu? Assim que eu acredito que lá para o dia 29, mais ou menos agora do mês, eu já vacino a segunda dose. Aí eu só preciso esperar 15 dias, estou falando meados do mês para vacinar, mas precisa esperar mais 15 dias, aí meados de maio eu já estaria liberado para viajar tranquilamente. A gente pode marcar sim, tá? Beleza. Eu coloquei aqui, gente, os meus contatos, meu e-mail, meus telefones, para vocês até anotarem, ou quem quiser printar a tela aí, ou
ou tirar uma foto do celular aí, tá os meus contatos. E aí, Diego, se por acaso você não está no grupo, pode me solicitar, eu vejo com o Marconi, você vai para o grupo que a gente tem discutido e tem até organizado essas reuniões, entendeu? Tá ok. Eu agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo parte aí dessa explanação e quero estar nas próximas. A gente tem um desafio aí muito grande, né? Não só de informar, mas de tentar melhorar um pouco a vida das famílias, a vida das pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão aí. Exato. Eu considero o seguinte, isso é uma coisa antiga que se fala e eu concordo plenamente. A informação vale dinheiro, porque uma informação bem repassada pode mudar o destino, por exemplo, de uma família de agricultores na hora da aposentadoria. E a falta dela faz justamente impedir, às vezes, que o produtor tenha os direitos que ele tem direito. São direitos. Tem direito. E aí a gente tem que chegar sempre ao produtor para essa informação. Então, eu tento disseminar o máximo possível, difundir essa informação e chega essa informação ao produtor para que ele tenha a oportunidade de requerer ou não os seus direitos, mas ele saber como. E existe muito desencontro de informação. Hoje, por exemplo, que eu falei com vocês que eu acho que o maior desencontro é essa história de nota eletrônica, de nota de talão, que o produtor que fez certificado digital, tem inspetoria que fala que ele não pode ter mais nota de talão. Não existe isso. Isso é o quê? É desencontro de informação. Isso que é o pior, que o produtor, às vezes, tem essa informação, acha que ele está impedido de fazer algum tipo de comercialização, e isso não existe. Tá certo? Gente, então eu agradeço demais a vocês. Volto a falar, essa reunião está gravada. Quem, por acaso, se interessar, eu vou tentar ver como foi falado hoje aí, a gente disponibilizar ela, de repente, até no YouTube, no canal que o Senar tem, e aí avisando vocês, já tendo ela no canal, já aviso para vocês poderem acessar e poder assistir. E avisar todos os produtores para poderem assistir também. E, como o pessoal, a maioria, acho que está no grupo que o Marconi viabilizou para realizar essa reunião de hoje, eu vou voltar ao grupo e vou solicitar agora que vocês façam uma nova organização de data que eu possa, e a gente faz uma nova reunião. Certo? Gente, então, boa noite, muito obrigado novamente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Obrigado pelo seu tempo, pela atenção aí pelo grupo. Não entendi. Não, agradecer, Marcos. Obrigada, tá, Marcos? Nada, eu que agradeço a vocês, gente. Muito obrigado aí. Fico à disposição de vocês, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para vocês todos aí. Boa noite, obrigado. Obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite para todos também. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa tarde. Um abraço. Um abraço, Silas. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Valeu. Tchau.